paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor José de Souza, da Igreja Missionária Yeshua para Sempre. E hoje eu vou trazer a mensagem aqui em Mateus, no capítulo 12, no versículo 46, que diz, título, A Família de Jesus. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Glória a Deus. Meus amados ouvintes da palavra de Deus, eu quero trazer esta mensagem neste dia para declarar a cada um de vocês qual é o objetivo de estarmos verdadeiramente na presença de Deus. A princípio, aqui nós vemos que Jesus, ele tinha mãe, ele tinha irmãos, nós sabemos também que ele tinha pai. Mas após começar, a trajetória de Jesus Cristo pregando o Evangelho, a Bíblia relata que o seu pai, ele já não vem aparecendo mais. Aqui nós vemos mais parte mãe e parte irmãos. E nós podemos também observar nas Escrituras Sagradas, que começa em Mateus, mas a verdade mesmo, o Novo Testamento começa em Atos, nós sabemos disso. E esses 4 primeiros evangelhos é apenas uma trajetória de como foi a caminhada do Filho de Deus aqui na Terra. E nós observamos que quando ele se prontificou a começar o ID, ao evangelismo, que nos mostraria o reino de Deus, a palavra ela relata que ele escolheu 12 homens indiferentes, homens letrados e homens analfabetos, para segui-lo e para anunciar o evangelho. Mas a observação aqui está em Jesus tinha irmãos. Ora, nós sabemos que todos nós que estamos no evangelho hoje procuramos o quê? Ganharmos, o marido a sua esposa, a esposa o seu marido, o marido e a esposa ganhar seus filhos, o marido e a esposa e seus filhos ganhar a sua parentela, tudo anunciando o evangelho e mostrando a salvação a todos aqueles que crê, segundo a Bíblia relata. Mas lá em João, no capítulo 15 e no versículo 16, Jesus deixa uma mensagem assim bem explícita. Ele diz, não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que escolhi e vos designei para irdes e produzirdes frutos. Ora, se nós não escolhemos Jesus, e se foi Jesus que nos escolheu, por que então ele deixaria os seus irmãos fora do Evangelho? Por que então ele não os anunciou e até mesmo os escolheu para ser como discípulo? Então nós podemos ver lá também em Atos, no capítulo 16, versículo 31, quando Paulo e Silas estão na prisão ali, vocês sabem essa passagem, que ali os cárceres se abriram, as correntes se romperam,
E o carcereiro queria tirar a sua própria vida atemorizado. E Paulo brada a ele dizendo: não faça tal coisa, porque estamos todos aqui. E naquele momento ali, acredito eu que esse carcereiro ele estava atemorizado. Por quê? Porque outrora também Pedro, né, que também foi preso, a palavra diz que o anjo do Senhor foi até o cárcere onde estava Pedro, por causa das orações de muitos naquela época. E ali libertou Pedro da prisão, e todos ali que estavam tomando conta foram mortos. Nós sabemos disso. Então, com certeza, esse carcereiro ele também estava atemorizado, no sentido de que, de novo, aconteceu outra vez. Então, ele atemorizou e ele lançou ali mão de querer tirar sua própria vida. Mas Paulo bradou dizendo: não faça tal coisa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Porque naquela época, não só morria o carcereiro, mas também toda a sua família, toda a sua parentela. Então, eu quero trazer para vocês aqui, neste dia, o sentido figurativo de que Jesus aqui ele está explicando que quem é a sua família? Quem é aquele digno de ser chamado seu pai, sua mãe, seus irmãos, seja lá qual for o tipo de qualidade de parentela que você queira classificar, né? Ele diz: o meu pai, a minha mãe, em outras palavras, quem disse pai, né? A minha mãe, meus irmãos, né? São todos aqueles que fazem a vontade de meu pai. Então, eu quero deixar para você hoje aqui, nesta mensagem, que independente de ser só você evangélico na sua casa, independente de ser só o seu esposo, sua esposa, seja quem está ouvindo esta mensagem, dentro de um ambiente familiar, eu quero que você tenha a convicção de que continue fazendo sempre isso. Continue sempre ali, meditando, apegado à palavra de Deus. Continue sempre seguindo o teu chamado, independente de quem vai te ajudar ou de quem vai te apoiar. O importante é Deus, aquele que te escolheu. Conforme foi lido aqui em João 15,16, não foste vós que me escolheste. Eu escolhi a vós. Então você pode entender que se tu és, não foi por sua vontade. Se tu está, não é por tua vontade, mas é por vontade daquele que te chamou. É por vontade daquele que te escolheu. E se tu tens chamado, se tu és escolhido, não fique preocupado com os demais da tua família que não querem estar junto com você. Mas sim, entregue-os na mão de Deus, confia no Senhor. Conforme Paulo disse ao carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. No tempo de Deus, ele vai fazer a obra. No tempo de Deus, ele vai fazer o ajuntamento. Mas também tem a parte que também cabe a Deus fazer, que é, se é a vontade dele, se é a escolha dele. Porque a Bíblia fala que vão ter dois numa cama, um será levado e o outro ficará. Estarão dois no campo, um ficará e o outro será levado. Então, não depende de você a salvação da tua esposa. Não depende de você a salvação do teu esposo. Não depende de você a salvação dos teus filhos. Depende exclusivamente de Deus. Faça a tua parte. Qual é a tua parte? Caminhar, evangelizar, ter uma boa conduta, procurar sempre estar agradando a Deus em tudo. Tudo. Às vezes você passa decepção dentro do seu lar. Às vezes você passa decepção dentro do seu trabalho. Às vezes você passa decepção na rua, na condução. Mas tenha certeza de uma coisa.
Independente de tudo que você está passando, Deus está te observando. E se Ele te escolheu, Ele vai te capacitar. A Bíblia fala que Jesus escolheu 12 discípulos, sabendo nós que está escrito que um deles Jesus não escolheu para salvação, que foi Judas. A Bíblia fala que Judas ele foi escolhido para ser o traidor, para ser aquele que levaria Jesus à crucificação. Olha quantos sacerdotes tinham na época que queriam matar Jesus. Olha quantos escribas e fariseus que queriam matar Jesus. Por mais que eles tentassem, Jesus falou: ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegado o meu tempo. Porventura, Jesus ele não poderia ter dado a oportunidade de um daqueles sacerdotes, escribas ou fariseus lançar mão sobre ele e o lançar na prisão? Sim, ele podia. Mas ele permitiu quem? Um daqueles que andava junto com ele. Às vezes você não está se ligando, mas às vezes é o próprio irmão da tua igreja, ele está ali intentando mal contra você. Não que todos façam isso, longe de mim pensar desta maneira. Mas você tem que estar sempre ligado, com a boca bem fechadinha, falando o mínimo possível e de maneira nenhuma arrume contenda com seu irmão. De maneira nenhuma, quando alguém vier falar mal de alguém para você, jamais dê assunto a esta pessoa. Porque esta pessoa que está trazendo o assunto daquela outra pessoa para você é a mesma que vai falar mal de você para aquela outra pessoa. Então vigiai sempre. Ser prudente sempre. Por quê? Como Jesus foi traído por um dos seus apóstolos, assim nós também todos os dias somos traídos por até mesmo familiares. Aquele amigo mais chegado. Quantos acontecimentos de pessoas que às vezes morreram porque o seu amigo falou dele uma coisa íntima que era dos dois apenas, e outra pessoa que não podia saber ficou sabendo e aconteceu o mal. Olha quantas coisas ruins têm acontecido no mundo porque pela confiança que as pessoas têm uma na outra e acaba no momento que elas brigam, discutem ou ficam inimigas, aquela pessoa vai e conta tudo aquilo que você falava com ela, em particular no seu íntimo. Então, seja mais prudente. Jesus falou: é meu pai, é minha mãe, é meus irmãos, em outras palavras, pai não chegou a falar, mas minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem o que? A vontade do meu pai que está nos céus. E qual é a vontade de Deus na tua vida? Ser prudente, ser manso, ser humilde, vigilante, sempre, sempre vigilante. Procurar sempre fazer o bem, amar a todos como a ti mesmo, procurar sempre andar nos caminhos retos do Senhor, ir aos cultos sempre em adoração a Deus e não por preocupação e não porque tem que se aparecer para isso, para aquilo. Quando louvar, louve com o coração aberto para Deus ouvir, independente se vai sair falhado ou não. Cante, louve, adore a Deus em espírito e em verdade. É assim que a palavra diz: eis que procuro os verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e em verdade. Então pratique sempre esta palavra. Procure sempre estar atento à voz do Senhor na tua vida, o chamado que Ele tem contigo. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. Não procure defeito no teu próximo, porque o maior defeito está em nós mesmos. E se começarmos a olhar os nossos defeitos, não vamos ter condição e nem tempo de olhar defeito de ninguém. Adão, no paraíso, o pecado de Adão não foi ele falar a mulher que tu me deste. O pecado de Adão foi ele não fazer juízo de si próprio, dizendo: Senhor, infelizmente
eu não vigiei. A culpa não é da mulher, a culpa não é do Senhor que me deu esta mulher, a culpa não é da serpente que induziu a mulher, a culpa é exclusivamente minha. Se todos nós começarmos a nos observar mais, nós vamos ver que poucas qualidades temos, às vezes menores ainda daqueles que nós observamos que está com má qualidade. Às vezes as pessoas, você olha uma pessoa e observa ela, poxa, aquela pessoa daquele jeito, mas você já parou para olhar o seu jeito? Como as pessoas também te olham? Como as pessoas também te observam? Então fica esta palavra para você hoje. Minha mãe, meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Se vós estiverdes em mim, diz o Senhor, e as minhas palavras estiverdes em vós, tudo o que pedires, eu o farei. Fica esta palavra neste dia, que você possa sentir a presença, sentir a necessidade e de maneira nenhuma acusar o teu próximo de coisas que você também pratica, de coisas que também você faz, porque o errar é natural de cada um de nós, porque a palavra diz: todos pecaram, restituídos foram da minha glória. Mas o que cabe a nós é saber reconhecer o misericórdia quero que Jesus declara. O misericórdia quero é sempre reconhecer que errou e pedir perdão, reconhecer que errou e pedir misericórdia, reconhecer que errou e não julgar o seu próximo pelos seus erros. Fica esta palavra em nome